Continuando. Então, de onde vem esse momento então clássico de ouro, de efervescência? Vamos então à questão da efervescência não só desenvolvimentista, econômica e tal, ou política, questão cultural. Dentro da questão cultural, vale destacar aqui essa criação, né, de um novo tipo de música. Isso aí, o surgimento da bossa nova. Inclusive, bossa, né, é algo positivo, né? Quer dizer, aquela pessoa tem bossa, então aquela pessoa está antenada, ela tem jeito, ela é muito legal. O JK era chamado, né, do presidente bossa nova, tá? Então a bossa nova, ela foi um tipo de música que aproximou, né? Fez uma síntese do samba brasileiro com o jazz norte-americano. Então, ela é uma música que é tida como música urbana. Ela surge lá no Rio de Janeiro. A música urbana, aquela música que você não precisa tocar muito alto. Como, por exemplo, aquelas pessoas que moram em apartamentos. Então elas vão ter que cantar um pouco mais baixo, provavelmente. Ou aquela música que representaria o encontro de amigos. Os amigos se sentam, reúnem, aparece o quê? Um violão. E aí vamos tocar violão. Não é necessário uma voz tão potente. Lembrar que na época nós tínhamos o Calbi Peixoto, né, o grande, a voz e tal. Não precisa, pode ter uma voz mais baixa, até aceitamos até uma voz desafinada. Então, que é o mundo urbano ali do Rio de Janeiro, das cidades grandes e tudo mais. A bossa nova, e tem uma batida de violão muito sui generis e razoavelmente difícil. Então nós temos aí o Tom Jobim, o João Gilberto e o Vinícius de Moraes. Temos outros, eles são os três aí, o tripé, né, sobre o qual se assentou a bossa nova. É um tipo de música que repercutiu internamente, mas também teve repercussão externa. Então, nesse momento onde as pessoas gostam muito de copiar o que vem de fora, nós tivemos esse momento em que os de fora vieram copiar e ver o que é que estávamos fazendo aqui. Então, o destaque principal, bom, nós temos aí em 1958, é lançado um álbum do João Gilberto chamado Chega de Saudade. E ali a música Chega de Saudade. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não sei viver. E aí vai, a música é muito legal. Quem gosta de música tem que ouvir. Mas eu gosto mesmo de rock. Ouça. Meu negócio é samba. Ouça. Mas meu negócio é sertanejo, aquela coisa assim, ouça, tá? Todos os grandes compositores, cantores brasileiros, eles prestam uma homenagem à bossa nova e não é à toa. Então essa música marcante, entre pesquisas realizadas, aparece em alguns momentos a primeira, em outros, entre as primeiras melhores canções que nós temos. Chega de Saudade, vale a pena. Eu vou colocar aí, tá, para vocês ouvirem lá no nosso plural, tá? Que é para você ouvir. Mas a mais famosa não é Chega de Saudade. Em 1962 foi lançada aquela música, a mais conhecida, Garota de Ipanema. Bom, Garota de Ipanema virou até grife, né? Elo Pinheiro, que era jovem, que foi a inspiração para a música, vive disso até hoje, né? Modelo e tal. E essa música, Garota de Ipanema, ela ganhou repercussões internacionais, né? O cantor norte-americano, não dizer qual é o mais famoso, porque depende do estilo de cada um, mas de fato o estilo que é o mais estava entre os mais conhecido como A Voz. O Frank Sinatra, ele grava essa música. E essa música tem aparecido, inclusive, em alguns filmes que você assiste assim, do nada, o cara está ouvindo Garota de Ipanema. Também será colocado aí, se eu encontrar essa versão junto com o Frank Sinatra, colocaremos lá. Então veja, olha só que interessante, né? Essa produção de algo novo. Claro, algum
também teve de críticas, o mundo musical, o mundo artístico, a segunda cultura, sempre tem o outro lado da história. Alguns vão dizer, não, estão americanizando o samba brasileiro e tal. Então, vamos ter, obviamente, sempre as visões contrárias, é por isso também que você deve ouvi-las. Mas prevalece esse aspecto positivo, né? João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Não é sempre que temos esses três expoentes, né, desse calibre aí. Outra questão eu já tinha comentado, que é desse período. Em 58 e em 62 o Brasil também vai ter repercussão internacional porque ganha a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de futebol. Então o Brasil será bicampeão justamente nesse período. E aqui o destaque, né, que você tem tantos, Gilmar, que era o goleiro, tem muita gente importante. Mas uma dúvida que você sempre vai lembrar do Mané Garrincha, que era o show, né? E o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que depois virou o rei. E nessa época ele era ainda o jovem Pelé, né? Aquele que estava começando. Marcante, porque lembra que lá na época dos anos 30, aquelas análises do Gilberto Freire, né? Falava que o Brasil tinha uma certa ginga, uma coisa assim, meio malandra no futebol, mas não tinha a objetividade, a cientificidade do futebol europeu, por isso que não ganhava nada. Dava show, vamos dizer assim, era legal dizer, mas não ganhava. Agora aqui, justamente, vai ser essa ginga, essa coisa diferente que vai levar o Brasil a entrar nessa no meio esportivo do futebol, e está até hoje aí como um país de futebol, claro, né? Com alguns problemas, mas está lá. Do arquitetura, já falamos, Oscar Niemeyer, tem outros aí, mas está legal. Tem o cinema, tá? Aparece aqui o que ele vai chamar de cinema novo. Então, quando falamos cinema novo, você vai lembrar do Glauber Rocha. Tá? Temos antes, um precursor, o Nelson Pereira dos Santos, que vai apresentar o filme Rio 40 Graus. E ao invés do Rio 40 Graus ser aquela reflexão sobre a cidade maravilhosa, praia, músicas e tal, ele vai lá na favela e mostra a favela de modo objetivo, direto, etc. Esse filme de 1955. Então ele já está mostrando como é que é esse novo cinema. E esse cinema novo, que acaba sendo um movimento, que não vai ficar só no cinema, mas predominantemente aí, tem como a principal figura o Glauber Rocha. Tá? A marca principal dele, né, a frase que ele eterniza é essa, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É disso que você precisa para fazer o cinema. E aí ele vai colocar a questão da estética da fome, essa ligação da política, desse cinema mais engajado, né? Os filmes principais do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme de 1968. Então são dois filmes que mostram a questão do latifúndio opressor, né? Do beato, lembra do conselheiro? Que tenta enfrentar esse problema pela questão da religiosidade popular. Os cangaceiros ou os capangas, o capanga que é aquele que a serviço do coronel. O cangaceiro também é, né? Mas para diferenciar. E aqui o outro tipo do cangaceiro, aquele independente, que se volta contra o coronel. Então os filmes são muito marcantes. Para quem mexe com o cinema ou gosta, vai ter que assistir também alguma coisa dessa daí. O Terra em Transe, um pouco antes de O Dragão da Maldade, é de 67, onde ele coloca a luta pelo poder político. Tá? Então não esqueça aí do cinema novo. Nessa mesma toada, você vai ter o teatro,
Então o texto nosso apresenta dois grandes momentos do teatro, são vários aí, né? Um, ele coloca o teatro oficina, sobretudo em 1958 também, a valorização do engajamento político aí. E o teatro arena, os dois estão aqui. Sendo que o primeiro tem alguma financiamento mais particular e tal, então alguns vão dizer que ele tem umas limitações, né, para fazer sua crítica. Mas o teatro oficina e o teatro arena vão ser o marco, inclusive, para questionar o que vem depois, né, que vai ser a ditadura e tudo mais. Lembro aqui do teatro arena, uma peça que depois virou um filme, chamado Eles Não Usam Black Time, com Gianfrancesco Guarnieri. Então é a história de uma família operária que participa de uma greve, e aí tem na família quem quer participar, quem não quer e tal. Um operário morre, né, nesse movimento. Então veja que é uma reflexão bastante diferente daquelas que você encontrava nos filmes de então. Mas vamos lembrar também de outros filmes aqui que vale a pena, tá? O que mais que nós temos aqui? O texto nosso, no resumo, trabalha aqui, mas você vai lembrar também que nesse aspecto cultural, então, temos aquele, não é alienado não, é diferente, né? Vai na parte da comédia, na base, nesse aspecto da sátira, né? Então nós temos a companhia cinematográfica Vera Cruz, que aparece inclusive no nosso texto, e a Atlântida. A Atlântida vai de 41 a 62, a Vera Cruz de 49 a 54. Pega esse aqui. E aí dois personagens, né, imortalizados também na cultura do teatro e do cinema, Oscarito e Grande Otelo, fazendo livros sátiras de filmes hollywoodianos, tá bom? Oscarito e Grande Otelo, o tipo de cinema que é chamado chanchada, tá? Que é essas comédias musicais, na época quase tudo era musical, que é bom lembrar. O nosso texto fala também das artes plásticas, então a criação de museus, né, para exposição. Ele cita aí o Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1948, que também tem aí um particular que investe, né, o Assis Chateaubriand, e que tem obras lá fantásticas. Bienal do Livro, etc., mas eu acho que já está legal, né? O final aqui é assim, então, senhor, então era maravilha. Não, calma, também temos algumas coisinhas complicadas do governo do Juscelino Kubitschek. Nosso texto bem no final ele vai lembrar disso. O aumento da dívida externa, o Brasil emprestou dinheiro, aquilo que ele vendia não valia tanto aquilo que ele comprava, e comprava mais do que vendia, então aumento da dívida externa, aumento da inflação, a inflação já estava batendo as portas aqui do Brasil, denúncias de corrupção, tá? O que levou também a um número razoável, até grande, de greves. Qual que foi então a vantagem do JK? É que esses problemas todos, que já estão acontecendo no governo dele, vão repercutir mesmo no próximo governo. Então nós estamos começando a vivenciar aqui a crise do populismo. Essa crise vai ficar visível no governo que vem depois, do Jânio e do João Goulart. Duas questões aí. A primeira mostra duas fotografias, uma do Juscelino Kubitschek em um Volkswagen conversível e a outra do Getúlio Vargas numa fábrica nacional de motores. Vargas era de 51. Já está no segundo governo dele.
Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram momentos marcantes da história econômica brasileira. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro verificado no governo de Vargas e do JK está logo na letra a expansão do mercado interno. O modelo aqui ainda é aquele modelo de substituição de importações, lembra, né? Então, mercado interno. 2. A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 50, liderado pelo Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart, JK e JQ. O projeto modernizante de JK apresentava-se na política dos 50 anos em 5, com base nos conhecimentos da política econômica do período. A alternativa correta: A. Disseminou o ensino técnico para todas as regiões do país por meio de... Não, né? B. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas, lembra da energia? E abasteceu de energia o setor produtivo. É essa mesmo. Parabéns à alternativa B. E parabéns a você. Até a próxima.